Boa tarde, eu sou o Nico, membro da rádio BR-040, a rádio oficial da unidade da MBR Barra. E hoje a gente está aqui para entrevistar a professora Cris Bastos, do curso de Pedagogia. Prazer, Nico. Prazer. É uma grande honra poder estar com vocês Prazer é todo aqui, nosso. contribuindo com uma fala bem interessante. Um tema que, na realidade, é um tema bastante instigante nos dias de hoje. A gente trouxe aqui algumas perguntas, aí eu vou começar e depois você brilha. Olha, vou me colocar para brilhar. Vamos brilhar juntos, né? Vamos fazer a parceria. Nos últimos anos, vimos uma exploração de ferramentas digitais no ensino. Na sua visão, qual é o verdadeiro papel da tecnologia na educação? Ela é um meio, um fim ou uma transformação de paradigma? Então, Nico, a tecnologia da educação, ela é um meio. E se formos pensando dentro desse cenário enquanto meio, ela traz para nós uma mudança presente de paradigmas para dentro da educação. Todos os impactos que a gente veio vivendo ao longo dos anos, principalmente no período de pandemia, pós-pandemia, foi um marco para a nossa educação enquanto tecnologia, ela se tornou um grande desafio, mas um desafio que a cada momento ela vem sendo instigada no papel docente. Então, eu digo para você, a tecnologia, ela é uma ferramenta que ela não deixa o professor sem o seu brilho, onde, na realidade, o papel docente se faz presente. Por isso que é um meio, enquanto uma ferramenta. Tá bom. Vamos para a segunda pergunta, então. Como você enxerga o equilíbrio entre inovação, tecnologia e humanização do ensino? E que ponto a tecnologia começa a afastar em vez de aproximar o processo de aprendizagem? A gente precisa pensar, quando a gente fala de tecnologia e humanização, é que em nenhum momento a tecnologia vai ocupar esse espaço humano. Ou melhor, como eu falei anteriormente, dando início aí na importância da tecnologia, a humanização, ela está presente em todo momento. A tecnologia, ela continua sendo uma ferramenta. E como uma ferramenta, obviamente, a gente precisa não deixar de lado a essência humana, que é o cuidado, que são as relações, que é um papel fundamental. E utilizar da tecnologia como uma ferramenta para acesso às oportunidades, aquilo que nos leva na comunicação de uma inovação, de uma época atual em que não se faz diferença, em que é importante esse diálogo. Então, a gente precisa pensar que o cuidado, o olhar para o lado humano, o perceber a importância da pessoa, do professor, é fundamental. E a tecnologia enquanto ferramenta, enquanto instrumento. Até bom levantar isso, porque atualmente muita gente vem usando não como ferramenta, mas como bengala para qualquer quesito. Então, quando você traz essa questão de bengala, é uma preocupação, porque a gente vê assim, várias influências na relação da própria pessoa humana. E quando a gente fala da pessoa humana, a gente vem aí com cenários de discussões que nós tivemos até recentemente uma fala sobre saúde mental. Então, você vê que, de alguma forma, se a gente coloca esse humano de lado, achando que ele, de alguma forma, ele não utiliza da tecnologia enquanto ferramenta e enquanto material de inovação, de possibilidade para a nossa comunicação, sabe, para o nosso elo, para o nosso crescimento, é algo assim que é como se nós não dessemos espaço para que, de alguma forma, a gente tivesse esse cuidado. Então, é impactante quando você traz a gente poder pensar, poxa, a tecnologia, de alguma forma, ela chega e ela acaba sendo um monstro, né? E não é verdade. Porque, na realidade, eu penso que
tudo que é inovador, tudo que chegando, ela gera em nós algumas resistências. E são resistências que a gente precisa lutar contra, porque senão a gente acaba deixando aquilo que é algo fundamental, é algo que é, digamos assim, algo que pode trazer muitos benefícios, como traz. A gente poderia citar inúmeros aqui, como vamos citar, em relação como instrumento e ferramenta, como utilização para o nosso cotidiano, mas não deixar de lado exatamente essa consciência crítica, esse diálogo, esse pensamento, essa possibilidade de autoria própria, de empoderamento. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa pensar enquanto nosso papel. E aí, você agindo de uma forma, não perdendo a tua humanidade e utilizando dessa ferramenta para ela poder te auxiliar nos processos e no processo dessas relações com outros, eu acho que não tem o que a gente... É bem mais uma questão de auxílio do que dependência. Aqui, vamos... Okay. Próxima pergunta? Não, pode. Tá. Muitos professores sentem resistência ou medo diante das tecnologias digitais. Que tipo de formação ou mudança cultural você considera para integrar essas ferramentas de forma significativa na prática docente? Olha, quando a gente pensa nas questões do medo com relação à utilização da tecnologia, eu lembro de uma ocasião, há cerca de 20 anos atrás, que eu, em sala de aula, eu estava dando aula para um curso de licenciatura e eu me lembro como se fosse hoje. Era um curso de licenciatura de matemática. E aí o aluno, durante a aula, levantou e falou assim para mim: professora, nós estamos vivendo um impacto muito grande. Aí eu, para ele. E ele falou assim, pois em função do uso da tecnologia, da robótica, ele veio com várias colocações em relação à robótica, à tecnologia, nós estamos tendo impactos com relação ao professor ser substituído pela tecnologia, pelo robô. E na época, Nico, eu confesso para você que eu falei para ele assim, algo absurdo. Sim. Não, isso não vai acontecer. O professor ele não vai ser substituível pela tecnologia. E aí eu trago novamente a essa reflexão hoje. Tudo aquilo que chega novo, ele causa em nós um impacto, um receio. E aí, para que nós possamos desmistificar de alguma forma aquilo que é assustador, eu preciso conhecer, sabe? Eu preciso me aproximar, me apropriar. Então, a tecnologia, toda essa formação, ela é necessária no sentido que eu possa conhecer quais são as ferramentas que, de alguma forma, elas serão necessárias para o meu uso no cotidiano. Eu preciso ter uma formação enquanto que todo o uso de tecnologia, pedagogicamente, ele tem que ter intencionalidade. Então, eu não posso usar da tecnologia, dos instrumentos, aleatoriamente. Vou programar, realizar uma aula onde eu faço uso do celular, por exemplo. E o uso do celular, ele não tem um objetivo ele não está atrelado a um projeto, a uma atividade, a algo que, de alguma forma, faça sentido, tanto para o professor que, de alguma forma, organizou aquela atividade, aquela prática, quanto para o estudante que está recebendo aquela informação, está fazendo uso daquele material. Então, a todo momento, a formação, no sentido de você ter acesso a novas plataformas, a cursos, você poder, de alguma forma, trazer as suas críticas com relação às inovações que aí nos são apresentadas, e você dá esse espaço de criação também, onde o professor possa, a um determinado momento, perceber que o processo de evolução se deu até no momento em que nós tivemos medo de usar o quadro negro. Até então, no período em que você viu a utilização de grandes vídeos causando também impactos com relação aos receios e aos medos. Então, tudo aquilo que é novo, aquilo que chega de alguma forma, ele causa esses receios, porém, ele dá a nós também uma possibilidade de crescimento. Porque quando eu vou em busca da formação, eu vou em busca do crescimento, do amadurecimento, eu vou em busca de
caminhar em espaços que possam ser espaços inseguros, mas espaços que possam abrir para mim grandes possibilidades. Sim. Então, a formação ela é essencial e essa busca de formação é uma busca de formação que ela parte do próprio professor e, obviamente, do incentivo nas próprias instituições. Eu já acredito que com essas tecnologias e o acesso sendo maior, é mais um leque de oportunidades de ensino para professores em geral. Porque você pode aprender com uma ferramenta, mas tem pessoas que já estão há muito mais tempo do que você, entendendo bem mais e sempre vão poder te ajudar, tanto que é o trabalho de um professor. Olha, quando você traz, né, esse questionamento, eu penso aqui numa ocasião que eu estava enquanto coordenadora em uma instituição de ensino, de educação básica, e aí, período de pandemia, Sim. logo no início, nós tivemos aí uma mudança, até porque a educação, a escola, ela estava caminhando com a tecnologia, ela estava ainda receiosa no seu início, por isso talvez tantas barreiras e dificuldades até mesmo do próprio profissional da educação lidar com essa realidade. E aí eu tive, dentro dessa minha realidade, professores que pediram demissão, Eita. porque precisavam trabalhar de forma digital. Esse contato com o digital, esse contato de dar aula, como hoje a gente fala à distância, era algo aterrorizante. E eu tive professores pedindo demissão em função a essa realidade. Para você ver, né, o quanto impacto se traz aí diante de uma realidade presente. Eu tive até conhecidos que trabalhavam na rede de ensino que também não eram contra, porque dizer que ia deixar de ser humano, ia deixar de ser humanizado. Até achei um pouco cômico. Não tirando a razão, porque eu acho que tudo quanto mais próximo for, mais humano é. Mas... Por que a gente tem tantas resistências com relação àquilo que é novo? Sim. Ou que, de alguma forma, nos coloca, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, em situações de grandes reflexões? É algo até para a gente pensar num campo mais filosófico, seria, eu acredito que nesse grau seja porque é uma mudança de estilo, paradigma, de paradigmas, né? Verdade. Tudo que é mudança de paradigma é um grande desafio. Aí leva um medo, um questionamento, é tudo uma mudança de hábito, então, realmente. É verdade. Cada um lida de um jeito, mas aí já vai para outro canto. Vamos prosseguir? Sim. Tá, próxima pergunta. Quais foram, na sua trajetória, experiências marcantes onde o uso de tecnologia realmente gerou impacto pedagógico, seja em engajamento, aprendizagem ou inclusão? Nico, quando nós, em uma outra pergunta, você me fez com relação o quanto essa tecnologia, de alguma forma, ela traz na formação docente, o que a tecnologia ela traz com as mudanças de paradigmas. Eu digo para você que, pedagogicamente, toda a prática docente ela tem que ter uma intencionalidade. E aí eu falo para você que, durante a minha trajetória docente, a tecnologia ela sempre foi um grande desafio. Em alguns momentos, eu digo para você que senti grandes receios, confesso que até achei que o monstro estava chegando. Em outros momentos, eu percebi o quanto ela foi desafiadora. E eu tive momentos, por exemplo, no semestre passado, em outros momentos também, um trabalho em que eu realizei com os próprios alunos do curso de pedagogia, que foi a elaboração de livros digitais, de criar autoria, de criar narrativas, de criarem personagens, e foi, assim, fantástico. O quanto que a plataforma, o quanto que o digital, o quanto que foi fundamental na criação de personagens, na criação de histórias, na criação de livros, e o quanto que isso deu para os meus alunos autonomia e intimidade maior com a própria tecnologia. Foi, assim, fascinante. E eu lembro que nós fizemos, na ocasião da atividade, até uma exposição aqui mesmo, na faculdade, com os alunos. Aí eu tive a parceria da professora Renata Marques, da professora Luzia. E foi incrível. Os alunos participaram de uma forma tão
de tanto envolvimento, e foi tudo através de tecnologia. Tudo aquilo que eu tinha receio, nós tivemos algumas produções manuais, mas a grande maioria foi através de plataformas, e aí criações de personagens, criações de narrativas, então foi muito interessante. E sem ter ali um design gráfico ou uma outra formação mais específica, mas o quanto que nós tivemos apoio e auxílio. E aí eu posso te dizer o quanto essa plataforma nos auxiliou. Um outro momento de uma experiência que para mim foi bastante impactante foi na área da inclusão. Aí não foi na universidade, foi na educação básica, a oportunidade de acesso aos alunos com deficiência, e a tecnologia me foi bastante útil para trabalhar. E na época foi época de pandemia também. Eu atuava numa escola em que a gente trabalhava com crianças de inclusão. E foi incrível também o trabalho que foi feito na época. A gente utilizou Microsoft Education, que na realidade trouxe para os professores uma formação bem bacana. Nós tivemos campeonatos com a garotada, e aí materiais, instrumentos de acessibilidade. Então foi assim uma experiência muito legal. E eu digo para você, não tem como falar que a tecnologia, que a inovação, ela é algo que nos distancia. Muito pelo contrário. O quanto ela traz acesso, o quanto ela possibilita. Obviamente que você pode ter algumas questões que a gente até vai falar mais à frente, mas eu digo para você que foram assim 2 grandes experiências que foram bastante impactantes. Tive um aluno meu que era um aluno autista, de 10 anos de idade, que na época ele montou um vídeo. Aqui, como nós estamos participando de um podcast, ele fez um podcast com outros alunos da turma, que foi incrível, trazendo a reflexão daquele filme que na época foi impactante, A Vida é Bela, lembra? Então, assim, foi muito legal. Bom, mas voltando do que você tinha dito, realmente entra nesse aspecto do... Até me perdi aqui um pouquinho. Vai vir. Vai. Meu Deus. Esse leque de tecnologias está aqui para facilitar a acessibilidade para a gente com tudo que é novo, tudo que talvez não seja já tão novo assim, mas é para qualquer pessoa poder adquirir qualquer informação. E acessibilidade, justamente. Ok, próxima pergunta? Pode. Tá bom. Há quem critique o uso exagerado de plataformas digitais como algo que transforme alunos em usuários. Como podemos garantir que a tecnologia empodere o aluno como sujeito ativo do conhecimento? Pois é. Essa é bem boa. Sim. Usuários ou em busca de conhecimentos? Eu acho que a gente parte aí de um ponto em que aí entra o papel do professor mediador dentro do acesso às tecnologias. E aí a gente tem aí o Vygotsky, quando fala de mediação, interação, que é fundamental. Eu digo para você que há um papel mesmo de transformação, de tirar essa imagem de usuário para o sujeito que está em prol do conhecimento. Então, eu digo que, na realidade, é ele buscar a forma crítica, reflexiva de lidar com a tecnologia e de forma colaborativa para que ela possa ser um instrumento de conhecimento. Então, aí eu digo que entra o papel do professor quando a gente leva a possibilidade dele poder ter uma criticidade, dele poder avaliar as fake news, dele poder ter contato com plataformas diferenciadas, mas que a partir daí ele possa criar e recriar. Entende? De maneira nenhuma ele perder a criticidade dele e a sensibilidade dele de utilizar a plataforma, mas de alguma forma que ele não se despece da sua produção. Dele, enquanto sujeito, ele buscar esse conhecimento, essa apropriação, esse aprofundamento, e ele poder analisar os fatos, sabe? Ter acesso dentro daquilo que a própria plataforma oferece. Então, acho que quando você coloca ali o uso de uma plataforma, o uso de um material tecnológico, sem ele ter uma fundamentação em que você, enquanto estudante, você possa analisar, você possa criticar, você possa trazer as suas observações, eu acho que ele perde qualquer lógica. Como eu disse para você, na realidade, a gente fala de uma pedagogia com intencionalidade.
Então, nós falamos de que no papel em que eu deixo de ser usuário para ser aquele sujeito em busca de um conhecimento, eu estou me formando no sentido de conhecer. Que ferramenta é essa que eu estou utilizando? Que plataforma é essa? Qual é a crítica que eu trago para essa plataforma? E aí eu faço aqui um paralelo com essa tua pergunta, muito comum, e enquanto pedagoga não tem como fugir disso. Eu digo que foi uma ocasião em que, quando meus filhos eram pequenos, as pessoas falavam assim, vai deixar todo o tempo com contato com o vídeo, com a mídia. E aí, como é que fica isso? Vai assistir programas que você nem todo o tempo está junto deles para participar. E aí eu criei, em um dado momento com eles, uma relação em que alguns programas eu conseguia assistir junto com eles. E a gente falava sobre. Os outros que eu não conseguia participar, eles tinham toda a autonomia de assistir, autonomia, que é uma coisa importante, que aí vai levar um protagonismo, a autonomia de assistir a programação e depois trazerem para mim a nível de debate. Então, nós conversávamos, tá? Então, eles, desde muito pequenos, eles tinham essa possibilidade. E quando a gente sentava para discutir essas questões, eles traziam o senso crítico deles. O que eles achavam de legal, o que não era legal. E quando eles traziam os pontos de vista deles, eu colocava para eles, por que isso é bom? Por que aquilo não é bom? Tanto é que eu hoje tenho uma filha que é formada em Direito e eu digo para ela que ela foi desenvolvida no senso crítico dela desde muito nova. Desde mirim, críticos desde o berço. Crítico desde o berço. Então é isso, é despertar isso, sabe, nos nossos estudantes. Aproveitando despertar, essa pergunta me lembrou até de um pensamento que eu tive na época, durante a pandemia, todo esse processo que a gente teve que passar. Um dos pensamentos mais recorrentes para mim em relação aos professores é que, assim, para mim, um professor bom mesmo, é aquele que te cativa no que ele apresenta. Para mim, se ele já fez isso, ele já é excelente. Felizmente, tive muitos professores que me cativaram, então... Mas eu pude perceber que a tarefa de cativar o aluno / usuário nesse período ia ser bem mais difícil. Deixa eu ver se, na realidade, a gente consegue fazer esse diálogo com a questão, com a relação do cativar ou, digamos, da conquista. Às vezes, o conteúdo, a disciplina, ela tem um dificultador. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Uma disciplina de física, que eu acho que a grande maioria tem, às vezes, uma grande dificuldade, ou não gosta de matemática, enfim. E aí, de repente, você tem a figura da docente, que é alguém que, no primeiro momento, te leva a fazer algumas trilhas com a física, com a matemática, que você para e fala assim, gente, eu nunca parei para pensar nesse ponto de vista. E, a partir daí, esse professor te leva a fazer uma viagem com ele em um cenário que você nunca imaginou. E a gente pode dizer que, na realidade, é o papel docente. Sabe? O papel docente, ele não é te trazer respostas prontas ou responder a todas as suas perguntas. Terão momentos, Nico, em que um professor vai dizer para você, olha, eu não tenho essa resposta exata agora para te dar. Eu vou refletir, vou pesquisar, vou pensar sobre e te trarei em um outro momento. Isso é muito válido. Mas eu posso pegar nas tuas mãos e falar com você, vem comigo. Vamos fazer algumas trilhas juntos para você conhecer comigo os caminhos que eu trilhei, mas que você, junto comigo, descubra os seus próprios caminhos. E eu digo que o grande fascínio, na realidade, é não te dar ou entregar as coisas prontas, mas sim instigar a você a desenvolver os teus potenciais, as tuas competências e as suas habilidades. Então, acho que o papel do professor dentro de um cenário desse de grandes inovações, onde ele tem um grande concorrente à tecnologia... Sim. É ele realmente criar com você um vínculo, e um vínculo que só olhando para os seus olhos e entendendo aquilo que é o teu desejo com relação ao que você quer aprender, a gente pode gerar esse vínculo. Muito bom. Podemos? Pode. Tá. Em tempos de sobrecarga de informação e estímulos digitais, como trabalhar a atenção, a concentração e o pensamento crítico dos estudantes? Então, a gente vive na era do excesso de estímulos. Estímulos o tempo todo. Nós somos estimulados a todo momento. Eu digo para você que
eu sou vó agora, né? Fui vó recentemente. Parabéns. Há cerca de um mês. E o meu neto ganhou de presente da outra avó um tapete com vários estímulos. E aí eu brinquei com ela, falei assim para ela, para que esses estímulos todos? Eu acho que a gente precisa, num dado momento, de alguma forma, parar para nos escutarmos mais. Todo esse excesso de estímulo e, de alguma forma, a tecnologia nos proporciona isso, as ferramentas, as plataformas, o celular, ao todo momento, ela faz com que você deixe de escutar o outro, ou melhor, deixe de se escutar. E se em algum momento eu não consigo me escutar e eu não consigo escutar esse outro, eu não consigo me conhecer e eu não consigo lidar com outras possibilidades. E aí eu entro dentro de um cenário que é um cenário em que eu vou culpabilizar a tecnologia, eu vou culpabilizar o celular, eu vou culpabilizar os meios digitais, mas na realidade isso é uma questão muito mais humana, uma questão muito mais do ser, que está em busca de algo que nem mesmo ele sabe do que, e que a gente vai dizer que os estímulos o tempo todo vão estar aí e a gente não vai dar conta de focar ou centrar ou concentrar. E eu digo para você, os estímulos, eles vão estar, Nico, a todo momento. Seja em casa, seja na sala de aula, seja nos espaços de entretenimento. A gente só precisa, na realidade, saber para onde nós, de fato, queremos ir. Igual Alice no País das Maravilhas, né? Quando o coelho pergunta, qual lugar que você quer? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar me basta. Não seria assim? Então, eu tenho que somente saber para onde eu ir, para onde eu vou. Então, se de alguma forma a gente trabalha dentro do sentido de que quando você tem a intencionalidade pedagógica e você vai trabalhar, olha, preciso ter o foco em alguma coisa porque o meu objetivo é um determinado aprendizado. E isso fica claro, obviamente, que qualquer estímulo que você tenha, você vai correr atrás daquilo que é objetivo para você atingir. Então, a gente vai viver com os estímulos, a gente não vai retirar esses estímulos, a gente só precisa ser educados para ponderar esses estímulos. Qual é o meu momento em que eu vou fazer uso do celular? Qual é a minha prioridade? Quais são as minhas prioridades? Qual é o momento em que eu vou ter que parar para escutar e bater um papo com o Nico e pegar um papel e um caderno e usar manualmente para desenvolver uma escrita? Entende? Então, assim, são prioridades que a gente precisa buscar. E aí eu volto novamente aqui para fazer para vocês uma fala de uma ocasião que eu estava num restaurante sentada com um grupo de amigas e tinha um menininho chegando com o pai. E aí ele sentou, atenção e concentração, ele sentou a mesa para almoçar, estávamos em horário de almoço, e o tempo todo ele queria dialogar com o pai, ele queria bater um papo, ele queria conversar, e o pai, naquele momento, estava envolvido com o celular. E aí, o tempo todo, ele falava pro menino assim, come, fica aí, come, você tem que comer sua comida. Eu tô muito ocupado aqui. E o menino tentou umas 3 vezes, 3 tentativa, e nenhuma resposta desse pai, porque o pai estava envolvido no celular. Acredito até trabalhando, por que não? E aí, o que me chamou a atenção, Nico, foi que aquele menininho, ele foi esmorecendo, daqui a pouquinho ele estava meio cabisbaixo, com a comida ali, e ao final o pai levantou, tirou ele nem terminou de comer a refeição que ali estava à mesa. E eu digo para você, diante de uma situação em que a gente tem muitos estímulos e a gente não dá tempo para olhar para o outro e para escutar as demandas do que esse outro traz, eu acabo dificultando, sim, aquilo que eu chamo processo de aprendizagem dentro de um espaço onde tudo chama muito a minha atenção. Sabe? Então, realmente, o foco, o direcionamento, são as prioridades, é o ensino no sentido de você saber que eu vou ter ensino e aprendizagem e que são essenciais e que eu também não vou poder tirar como eu faço com uma criança. Eu estou com uma criança aqui e aí eu tenho uma mesa cheia de bibelôs. Eu vou ficar o tempo todo tirando os bibelôs para que ele não mexa, porque
vai chegar um momento que eu vou precisar ensiná-lo, que aqueles bibelôs vão ficar em determinados momentos ali e ele vai ver e não vai pegar. Aqueles estímulos terão que estar ali e eu terei que saber as prioridades, como bem você colocou, quando eu vou utilizá-los e quando não. Sim, porque no final a gente tem que parar, ouvir o nosso redor e ver as nossas prioridades. E as suas decisões são importantes. É ver o que importa mesmo. Escolhas, decisões, amadurecimento é importante, enfim. Próximo? Tá. Muitas escolas adotam tecnologias apenas por tendência ou marketing. Quais critérios étnicos e pedagógicos você considera fundamentais antes de incorporar uma nova ferramenta digital? Primeiro, a gente tem que ter uma pergunta que ela é essencial. Para quê? Para que eu vou fazer uso de tal tecnologia, de tal plataforma, de tal ferramenta? Primeira pergunta. Depois, essa ferramenta, essa plataforma, qual o objetivo de aprendizagem? E aí eu estou falando de uma questão ética, de uma questão pedagógica. Qual o objetivo de aprendizagem? E qual é a responsabilidade e privacidade que ela vai trazer também? Então, de alguma forma, essa relação da ética juntamente com o pedagógico, ele vai caminhar junto. E aí a escola precisa saber que eu não vou utilizar de uma plataforma, ou eu não vou utilizar de uma ferramenta, porque está aí sendo dito que é funcional para todos. Ela é funcional para uma determinada aprendizagem a qual a minha escola oferece? Qual é a filosofia, a missão da minha instituição? E dentro da filosofia e da missão da minha instituição, ela incorpora tal utilização de uma determinada plataforma, de uma determinada ferramenta? Então, são coisas que são essenciais. E aí, isso é realmente uma discussão em que a própria instituição precisará pensar enquanto escola, mas sempre tendo enquanto objetivo o que vai trazer de benefício para aquele sujeito dentro daquilo que vai atender a sua aprendizagem. Porque enquanto instituição escolar, o meu objetivo é o teu aprendizado. Então, tem que levar em consideração o que é aquela ferramenta, aquela plataforma e o que é lícito, de alguma forma, para ser utilizado e de forma que não possa ser prejudicial dentro da realidade daquele cenário. Até mesmo quando a gente fala da utilização de um celular dentro da sala de aula. Quando eu vou fazer algum tipo de planejamento que eu vou usar o celular em sala de aula. O uso de celular de sala de aula, ele não é devido, não pode. Se eu, pedagogicamente, for fazer um trabalho que, de forma intencional, esse celular ele tem a fundamentação de uso e a aprendizagem ela possa ser consolidada de forma colaborativa, por que não? Então, são questões aí que é um pensar juntamente da instituição, juntamente dos colaboradores da própria instituição, enfim. Queria abrir um parênteses, que isso me lembrou que eu tenho visto bastante recentemente muitos alunos do ensino médio, comumente da rede privada, de escolas que pegaram um sistema de plataforma muito sistemático que só complicou o ensino. Então, por exemplo, antes você tinha o mesmo professor na mesma sala. Atualmente tem gente que tá tendo vamos dizer, rodízio de professores, mas que é definido por um bot sistemático. Não é quem define a rede de ensino. Então, isso tem se tornado muito mais complicado, tanto para aluno quanto para professor, ultimamente. Aí você tira aquela figura que nós falamos da humanização. Sim, e é uma automação desnecessária, muitas vezes. Muitas vezes. Você tira o papel da humanização, papel docente da figura humana, dentro de uma realidade desnecessária. E até que ponto, eticamente, a utilização de uma automação, ela vai, de fato, ser funcional dentro de uma realidade, ou melhor, será ética a utilização em relação à figura do próprio professor. Sim. Próxima? Pode. Tá.
como as tecnologias digitais podem contribuir para uma educação mais inclusiva e democrática, especialmente em contextos de desigualdade social e acesso precário à internet. Aí a gente volta para o debate lá do começo. Nico, políticas públicas é a palavra. Políticas públicas. E aí nós vamos falar de uma política pública em que ela precisa pensar em condições de acesso, porque eu vou falar de tecnologia, eu vou falar de plataforma, eu vou falar de uso de internet, mas a acessibilidade a isso, como? Sim. Se eu estou falando dentro de uma classe de vulnerabilidade, em uma escola, que eu chamo uma escola pública de qualidade, porque aí eu saio de uma escola privada onde eu tenho acesso a meios, a plataformas, a uma internet de rede, e aí eu vou para uma instituição onde eu não tenho acesso a tudo isso. Você fala, nossa, mas essa altura do campeonato, pleno século XXI, falando de inovação, de chat GPT, você vai dizer que não tem internet em rede de acesso? Sim, não tem. Nós temos escolas em que nós não temos acesso, e aí a gente vai falar de uma situação de desigualdade. Como é que eu posso promover dentro de uma plataforma onde a gente não consegue ter essa interação? Onde eu não consigo fazer momentos síncronos? Quantas aulas vocês, enquanto alunos universitários, têm aqui? Momentos síncronos. A gente tem plataformas digitais na rede pública em que o aluno entra, mas ele não tem contato com o professor, e às vezes ele não entra, não é porque ele não tem interesse, não é porque ele não quer ter acesso àquela informação, porque ele não tem, às vezes, a tecnologia, ele não tem a internet acessível a ele. Falta acessibilidade. Sabe? Aí, o que a gente diz? Essa tecnologia ela acaba sendo um monstro, porque o que ela vai proporcionar para você a nível de inovação, a nível de perspectiva? Como é que é isso? E aí eu preciso pensar. Se eu falo de uma tecnologia que ela é para ser acessada para todos, se eu falo de uma tecnologia que ela vem enquanto inovação, vem fazer um impacto dentro da educação, e eu falo de uma educação que vai dar acesso a todos, então eu preciso pensar, que tecnologia é essa? Essa tecnologia, de fato, ela está contemplando a todos? Ou ela só, simplesmente, ela é oferecida a uma fatia do mercado? Então, é algo para a gente poder refletir. Então, sem políticas públicas, sem tecnologia adequada de acesso. Uma coisa que eu até vi, que foi citado por, enfim, pessoal que trabalha nessa área de informática, formatação de site e tudo mais, aproveitando esse papo de acessibilidade, é que não tem como você fazer um projeto novo funcionar se, antes de fazer ele acessível para todo mundo, você tentar fazer ele funcional. Porque você pode até tentar fazer ele funcional, mas não vai ter como testar se quase ninguém tiver acesso. Pois nós podemos trabalhar com projetos maravilhosos, nós temos política pública voltada para o uso da tecnologia nas escolas de educação básica, fantástico, mas se eu não tenho acessibilidade, eu não tenho uma rede de acesso, como que eu posso levar adiante um projeto? Entende? Então, são impasses aí que você encontra e que, de alguma forma, você vai dizer, falta de interesse do aluno, ele não traz criações próprias. Não. Você tem alguns projetos fantásticos, você tem escolas com projetos maravilhosos, com parcerias com grandes empresas, tem. Mas isso não é a maioria. São algumas. E a gente não está falando de exceções. A gente está falando de acessibilidade a todos, não é verdade? Sim. Então é isso. Políticas públicas. Próxima pergunta? Pode. Tá. Pensando no futuro da educação, que habilidades ou competências digitais você acredita que os professores e alunos precisarão dominar para se manterem relevantes e críticos no mundo que vem? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que nós não estamos, na realidade, a tecnologia, elas são ferramentas que vieram para nos servir, não o contrário. Então, partindo desse ponto de vista, nós precisamos não deixar de lado aquilo que é o essencial com relação ao que você trouxe aí na tua fala, nas tuas perguntas, a relação ética, a relação do compromisso humano, a relação de habilidades essenciais com essas relações. Então, o cuidado com o outro, o diálogo permanente, o senso crítico, o desejo de criar, o desejo de pensar, o desejo de elaborar.
Entende? Então, na realidade, é não querer que as coisas cheguem para nós de forma pronta, mas que elas possam vir de forma a nos aguçar para que o nosso desejo de querer mais ou melhor, de conhecer, de buscar, de investigar, ele se torne cada vez mais presente. Então, desenvolver a nossa criatividade para que a gente possa criar cada vez mais, até porque a tecnologia ela é criada por nós, então a partir daí essa nossa criatividade possa cada vez mais ser desenvolvida. A gente trabalhar dentro das nossas competências e habilidades próprias da nossa humanidade, não nos perdermos com relação a isso. A gente ter o cuidado com relação àquilo que são prioridades, que aí eu faço eu faço esse trajeto aí com você, aquilo que é prioridade e, de alguma forma, não ter medo do novo, sabe? Não ter medo do novo, de buscar aquilo que está sendo trazido de mais inovador, de buscar querer aprender, de não separar o ensino do aprender. Então, o aprender e o ensino, eles caminham de mãos dadas, e com essa busca a gente tem muito aí a crescer enquanto pessoas dentro dessa nova era digital e com um olhar mais humanizado para todas as possibilidades. É isso. Foram essas as perguntas. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Nico. Você. E semana que vem a gente tem um bate-papo com o professor Benedito. Caso você não seja inscrito ou siga a gente no nosso Instagram da rádio, você está convidado. E a gente vai ter aqui também na unidade um festival de talentos com você, inscrição até dia 3, e vai começar dia 10 de novembro. Obrigada.